confiando muito no Flamengo. Então, imaginar uma possível virada não era fácil, mas era... Agora a gente está vendo um Flamengo que não toma gol, um Fluminense que ainda não começou brilhando, embora tenha vencido a Recopa. Eu queria que você falasse se acreditar nessa virada é algo, claro, impossível não, mas é algo possível, mas com inúmeras ressalvas, ou não? Você acha que tá na mesa esse duelo? Abraço, Praz. Boa tarde. Boa tarde. Mota, Zé, Birner, Bubu, fã de esporte. Bem-vindo e boa sorte nessas duas Obrigado. Não, assim, eu acho que é uma... Cada um se apega ao que lhe traz mais esperança, né? O torcedor do Fluminense pode se apegar à virada do ano passado, mas eu acho que isso é... Se a gente virar a página 2, é um contexto totalmente diferente. Eu diria que é o oposto. Do lado é um time, o Flamengo, um time muito mais confiável do que o do ano passado. O Fluminense num momento pior do que o do ano passado. Aí tem as questões de... Começou a temporada depois, já com decisão. Mas é um Fluminense num momento pior. E assim, partindo do princípio do primeiro jogo do resultado, eu acho que é bem difícil. A gente sabe que futebol tem aquela coisa toda que pode ser surpreendido, mas eu sinceramente não acredito. E eu acho até que é mais palpável até uma nova vitória do Flamengo, pelo que vem apresentando, do que propriamente o Fluminense conseguir reverter esse resultado. Vamos juntos, Birner. Bom, boa tarde a todos, Boa tarde. a todas mais uma vez. Eu concordo totalmente com o Praz. Eu tenho algumas dúvidas sobre a escalação. Do Flu ou do Fla? Do Flu. Depois da atuação do Keno na última semana, eu tenho dúvida se ele começa jogando, mas a mudança exigiria que o Diniz talvez alterasse alguma coisa na ideia de jogo, não sei. O Diniz é completamente agressivo nessas horas. Não duvido que entre com o John Kennedy, alguma coisa ali, porque o Keno foi muito mal na recomposição, jogador um pouco desconectado do que a partida precisava. Além disso, ele precisa resolver o problema da saída de bola. Concordo com o Praz, o Fluminense não consegue esse ano reeditar o futebol do ano passado e o Flamengo não está pronto, mas se o Flamengo mantiver o padrão do último jogo, se existe algo impossível no futebol, está muito próximo disso o Fluminense conseguir fazer 3 gols de vantagem numa partida contra o Flamengo. O Flamengo tomou um gol no campeonato inteiro e permitiu um chute de gol, nenhum chute no gol do Fluminense no último jogo. Né? E é um time muito equilibrado, com opções no banco, confiante, no momento em que os jogadores, depois de muito tempo, têm um ambiente leve. Então, você tem vários fatores táticos, técnicos, emocionais, de ambiente e tudo mais para te levar à classificação. Então, eu não acredito na virada. Posso só voltar ali, se a produção puder colocar a escalação do Fluminense de novo? Vamos colocar. Só para... Eu também acho que não vai ser esse time. Boa tarde a todos. Não, eu Desconfio, tá? Não, eu acho que vai ser um bom jogo. Eu não sei se o Fluminense vai conseguir a virada para reverter o resultado, né? Eu acho que uma vitória é possível, porque são duas grandes equipes. A partir do pressuposto que eu acho que o Fluminense não vai jogar da mesma forma. Né? O Fluminense. É uma outra, acho que é uma outra partida. O que ele sofreu contra o Flamengo, o Fernando Diniz, junto com o professor Wagner, com o Bruno, seu assistente, com todos ali, eles vão discutir, vão olhar, vão ver o que fizeram de certo e de errado. Uma coisa que eu gostaria de só pontuar, né? Às vezes, quando você tem muita confiança, essa confiança te trai. Essa confiança, essa coisa exagerada, né? Exacerbada, eu confio no que eu faço, eu sei no que eu faço e tal, dá certo. Por exemplo, o Fernando Diniz errou no último jogo, na escalação. Quando ele coloca o volante, o Ganso é o marcador? O Ganso não é o marcador, o Ganso é o cara que faz o time rodar. Porque quando o Ganso joga contra um segundo marcador, quem volta para fazer a compensação... O que você acha que ele vai fazer no jogo? Ele vai fazer esse mesmo tipo de jogo. Ele não vai mudar. Mesma escalação, você acha? Eu acho que essa é a escalação. Eu acho que ele não vai mudar. Talvez ali na zaga ele tenha alguma dúvida, mas essa é a escalação. O André volta o time base e ele vai jogar isso daí. Agora, nós vamos esperar um comportamento diferente, um Fluminense muito mais intenso, tenho certeza disso, mais vibrante no sentido de entender o jogo, o que precisa ser feito em relação a comportamento. Ele vai tentar igualar com o Flamengo aquilo que o Flamengo mostrou para ele que é capaz de fazer. E do outro lado, o Tite tá já depois no pós-jogo já falou, né? Já começou a preparar o time para essa próximo jogo. Então, assim, eu vejo um jogo equilibrado. Não sei, sinceramente, não sei se o Fluminense pode reverter a situação. Ganhar, eu acho que tem condições, porque é um bom time. É um time, quando quer jogar e quando
encontra ali os espaços para jogar, é muito bom. Só que do outro lado, você tem um Flamengo, tomou um gol só. Um gol. Um gol só. É um time alternativo. É um time muito bem organizado, com a bola, sem a bola. E aí você percebe os comportamentos e as estratégias, né? Nesse último jogo, pressionou o tempo todo. No jogo anterior, que jogou com o time mesclado, o Flamengo entregou a bola para o Fluminense e esperou lá atrás o Fluminense para poder explorar contra-ataques. Então, quando perde a bola, volta. Quando não consegue recuar, roubar essa bola na pressão, volta, se posiciona e espera. Jogadores, por exemplo, como a Arrascaeta, que no passado a gente falava assim, a Arrascaeta não pode se esforçar muito, vai se desgastar muito sem a bola, ele tem que ficar mais fresco para poder jogar esse jogo contra o Fluminense. O Arrascaeta é um dos que mais corriam. Sim. Né? Então, isso tudo contagia. E o Tite, falei aqui na semana, que o Tite lá no começo já tinha plantado uma semente numa entrevista do Arrascaeta, quando o próprio Arrascaeta fala, temos que entender no churrasco, né, que nós temos que sacrificar um pelo outro. E aí você percebe isso no time do Flamengo. Então, assim, eu vejo um jogo equilibradíssimo, um bom jogo, um jogo em que o Flamengo, para mim, é favorito pela campanha, pela forma como joga, pela consistência, mas vai jogar contra um Fluminense que vai procurar reverter a situação. Quero te ouvir também, Bueno, mas queria colocar a colher de uma forma bem clara como eu vejo esse jogo no sentido de prognóstico, de expectativa. O Fluminense ganhar esse jogo, para mim, ganhou, zero surpresa. Não é fácil. Mas ganhar é normal, né? Não é fácil. Não, mas tô falando pelo momento. Não é fácil. Eu estou falando, não. O que eu quis dizer é assim que não dá para falar que é surpresa. E se pegar o histórico também, né? Os números do Diniz em clássicos. Mas eu acho que essa reversão é como diria Cláudio Karsug, uma clamorosa surpresa. Pelo que esse Flamengo está fazendo, pelo que o Fluminense está fazendo. A gente vai colocar uma tela até das vezes que o Fluminense venceu por 3 gols de diferença e tal. Então, o torcedor tricolor, isso não é algo relacionado ao Fluminense, é relacionado ao momento do Flamengo. Você ganhar de 3 desse Flamengo hoje, me parece uma anomalia daquelas. Vamos lá, 7 vitórias do Fluminense na temporada foram vitórias por 3 ou mais gols. Nova Iguaçu e Bangu, por 1 gol de diferença 4, por 2 de diferença 1, as duas, essas que eu citei, precisa fazer 3 gols para avançar. Anti-Tite, não, agora você está titizado. Tô titizado. Já tem umas 3 semanas. Foi chamado de comentarista surfista. E eu assumi, e isso pra mim é um elogio. Surfa nas ondas. Lógico, eu surfo na onda do bom futebol. O time que joga um bom futebol... Bem-vindo, Prado. Antes da sua análise, palpite pro jogo, quem ganha? Você está querendo Como eu secar. estou titizado... Só... É assim, eu acho que o Flamengo não vai tomar gol. Ah, não, peraí. O Pedro vai fazer o Pedro... Não, mas lei do ex, o Pedro sempre faz Então gol não vai no tomar e o Fluminense. Pedro vai fazer, o Flamengo ganha. 1-0 gol do Pedro. Acho que é isso aí. Bom, primeiro é o seguinte... Vídeos, mandem vídeos, hein? Vou tocar nesse ponto, ainda bem que você lembrou. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Boa Bia. Boa tarde, Praz. Sempre um prazer ter você aqui, né? Eu no ataque, você aí no gol. Zé, é o seguinte, tem uma fã de esporte de Vitória da Conquista, a Isabelle, na Bahia. Jesus. Então é o seguinte, e ela mandou uma mensagem, manda um abraço pra mim e tal. Eu queria saber o número. O Zé Elias sempre fala, é o especialista do número do WhatsApp, e eu não anotei aqui, então já tô mandando pra ela. 5511... Como é que é? 5511 é homenagem a Pedro Ivo, né? 5511 96195 9108. Então, mande seu vídeo e diga quanto vai ser o Fla-Flu. Se vai ser 1-0 gol do Pedro e tal, né? Que é o que tá pintando. É o seguinte, eu tava puxando aqui a escalação de Fluminense 4, Flamengo 1 a final. Fábio vai jogar. Guga vai jogar. Nino não joga agora. A grande diferença é a ausência do Nino. Felipe Melo, Marcelo já traz esquerdo. O do Flamengo é muito diferente. Tá bom, mas eu tô falando... Porque assim, se eu sou o Diniz, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o vídeo do último jogo e tal, mas eu vou analisar também o vídeo do como é que o Fluminense causou tanto estrago no Flamengo. Você só precisa trazer o Vitor Pereira de volta. Então, também. Aí no meio, o André. O André não estava na partida, e acho que o grande erro foi esse. Eu até acho que dá pra jogar Renato Augusto e Ganso, mas você não pode botar o Renato Augusto contra o Flamengo, do Tite embalado, se você perde o André, que é seu marcador, jogador de nível de seleção, você não tem o cara, entendeu? Ali foi um grande erro do Diniz mesmo. Jogou André Alexander no meio com o Ganso. E aí, Arias, Cano e Queno. É praticamente o mesmo time. Então o Fluminense tem condições de fazer um jogo bem melhor. Eu vou fazer uma comparação. O Fluminense foi amassado pelo Manchester City, só que é um mundial, um jogo só. Você não tem uma segunda chance.
Você não tem um jogo de volta. E aí você poderia... Nossa, mas imagina se tivesse uma semana depois daquele jogo um outro Fluminense City. O Diniz ia falar, cara, como é que eu posso fazer? Os caras... Ah, não, se eu não tomasse um gol com 40 segundos. Ah, se eu tivesse uma posse de bola mais ofensiva, que muito torcedor tricolor se orgulhou, né? Que o Fluminense ficou com um posse de bola ali alguns segundos, alguns minutos ali atrás. O Guardiola até chegou a elogiar, não, a ideia, o conceito do time é bacana e tal. Eu acho assim, às vezes, o caos é a solução. Estou bancando aqui o Joker, o Coringa, entendeu? Porque o Flamengo é um time extremamente organizado, equilibrado, perfeito. Como é que você pode fazer isso? Quebrar isso aí. Causar algum fato novo, entendeu? Você precisa fazer alguma coisa, não sei, Só Marcelo basta. no meu campo. Em tese, Por exemplo, eu aprendi a jogar xadrez com meu avô, meu saudoso avô, seu Manuel. E meu avô, ele tinha uma cabeça, especialmente para dama, matemática, exata. Ele sabia todos os movimentos. Então, você mexe a peça aqui, meu avô já sabia tudo o que ia acontecer. Sim. E eu era garoto e eu não conseguia ganhar nunca, nem equilibrar jogo com meu avô. Porque ele já, pela experiência, ele já sabia tudo o que ia E acontecer. não deixava você ganhar. E porque qual você que era o Não, fator, e qual o não. fator novo que você criou? Aliás, dá um bico no Se você quiser te tabuleiro. contar, eu parei de só chupar assim, chupeta demais. por causa do meu avô. Meu avô falou assim, Deixa eu jogar. Não vou jogar, não vou eu jogar. queria jogar com meu avô, mas eu falei assim, para de chupar chupeta. Eu tinha 4 anos, acho, 3 ou 4 anos. Aí eu parei de chupar chupeta pra Você jogar. não prestava atenção, né, Bobo? Em vez de você É. jogar, você estava prestando atenção Mas na... aí eu comecei a entender, a crescer e falar assim, cara, meu avô tem tudo na lógica, tudo organizado, tudo certinho, pensado. Eu preciso criar alguma coisa aqui que ele, peraí, o que é isso? Uma coisa que ele não esteja preparado. E aí eu fazia umas loucuras ali e tal, e meu avô, o que ele tá fazendo? De onde ele tirou isso aí? Entendeu? E às vezes era uma coisa assim, que era suicida, entendeu? Eu podia jogar a peça ali e acabar com o jogo, ele me trucidar em 3 lances, mas assim, aquilo ali meio que tirava ele do lugar comum. E aí tu ganhava? Eu comecei a ganhar dele. Comecei a ganhar. Não, achei que ia ser primeiro eu empatei uma, entendeu? Você vai assim, aí eu consegui ganhar. E aí depois eu fui pegando mais experiência, fui jogando Então, melhor. o que com esses recursos você bota- faria? não, bota- Felipe bota- Melo bota- no ataque? Eu posso simplificar, posso simplificar. Por exemplo, o Alexander tá aqui, ó, o Marcelo mais adiantado, Bota. talvez. O Marcelo foi o Fábio grande de jogador 10. daquela partida, lembra? O Fábio de O atacante. 4x1. É isso. O Marcelo... Caos. Foi talvez a grande partida do Marcelo com a camisa do Fluminense agora foi essa daí. Talvez adiantar o Marcelo. Vamos, só para tentar colocar as Eu sei que você é o cara do equilíbrio, o cara Eu tô sendo um pouco centrado, mais bom senso. realista. É. O Flamengo estreou no Campeonato Carioca em 17 de janeiro, tá? Então, amanhã é dia 16, são 2 meses, ele tomou 1 gol. O Fluminense... De quem? Calma. Nova O Iguaçu. Fluminense precisa fazer 3 gols em 90 minutos. E Quando não o Flamengo- tomar. E não tomar. Quando, o É Fla- isso. e quando- E não isso. tomar. Quando o Flamengo tomou o gol, o Flamengo entrou em campo com Matheus Cunha, Santiago Ocampos, Gabriel Noga, Diegão e Zé Wellington, Everton com 2 T's, Thiaguinho, Lohan Lucas, Ryan Lucas, Peterson e Werton. Esse foi o time do Flamengo que tomou o gol Não, tá bom, no mas- campeonato. Que fator novo? Porque o futebol é contraditório, é como ser humano, mas Isso, divide obviamente a tem um tela aí, limite. diretor. Põe aí, coloca exemplo, os dois na tela aí, você citou diretor. o John Kennedy. Pode colocar aí, Que diretor. fator novo? Eu sei que ele precisa fazer coisas novas, eu também acho. Mas que fator novo ele pode fazer para tornar essa situação... Você já me ajudou, Bira, viável? no começo, na sua explanação, você citou, por exemplo, o John Kennedy. Seria uma opção, um cara que ele é absolutamente surpreendente. O John Kennedy, ele pode entrar numa final e fazer o gol do título e ser expulso, né? Ele faz as duas coisas, ele faz uma fumaça ali, tira um gol, uma jogada da cartola e ao mesmo tempo pode ser que ele vai lá e é expulso a qualquer momento e estragar o jogo. É um cara imprevisível. A imprevisibilidade no Fluminense... Né? É o Fluminense que é o time do imponderável, né? Você que é um especialista nisso. O Fluminense tem essa coisa sobrenatural de Almeida. Então, por exemplo, o Fluminense precisa disso, né? Nelson Mas é isso que eu Rodrigues te perguntar. já dizia, Eu né? falei que eu acho uma surpresa clamorosa ele reverter. É confiar no sobrenatural hoje? Porque no O sobrenatural de Almeida faz parte Ô, da história Mota, do mas tá vendo? Fluminense. E Assim, vai precisar dele em campo para ganhar, reverter essa situação. O Bubu falando assim, a gente consegue perceber que a gente está falando em cima do imponderável, da surpresa, É isso. do caos, tudo coisas aleatórias e subjetivas. Sim, né? sim, A gente não tem uma... Se a gente for para a prática e para o realismo do futebol, é difícil. Agora, deixa eu perguntar, Praz, com a sua experiência de bola, tentando pensar nos dois lados, porque isso que a gente está debatendo, eu imagino que se tiver alguém do Flamengo e Fluminense assistindo, vão falar, ó lá, os bobões, falando besteira e tudo mais, mas assim, no fundo, é o que se apresenta para esse jogo, de um time muito sólido que não leva gol e precisa tomar 3. Se você fosse o goleiro do Flamengo,
como mentalizar de um jeito de não abaixar a guarda e ao mesmo tempo, sabe, porque o jogador que vai entrar em campo sabe que isso é uma realidade, mas também sabe que o futebol, um jogo de 90 minutos, acontece um pouco de tudo. Basta um cara fazer uma besteira em 5 minutos, ser expulso, tudo mais. E no outro lado do Fluminense, o acreditar em algo que não seja só o sobrenatural. Como é que você imagina que está o elenco dos dois lados? O futebol, eu joguei futebol desde os 12 anos. E tu aprende a lidar com essas situações, a encarar essas situações. Ou de uma grande vantagem, ou de uma grande desvantagem. Não é nessa semana que esses jogadores vão ser trabalhados para isso. Sim. Isso vem... Isso, é uma lógica. Isso é o normal do futebol. É o que tu encontra desde quando tu começa a jogar com 11, 12, 13 anos, tu encontra sempre isso. E aí tu vai te moldando. Por isso que a gente fala assim, esse jogador não está pronto, ele precisa... quando fala não está pronto, não tem a ver com a idade, tem a ver com as experiências que ele passou. Por isso que eu falo, às vezes tu tem um goleiro, ele é muito novo para jogar, espera 24, 25 anos. Se ele tiver 30 e não tiver jogado, ele vai ser inexperiente. E às vezes tu pega um goleiro com 20 anos que é experiente porque tem rodagem. Então, assim, esses caras estão preparados para isso, né? E o estar preparado não quer dizer que o Fluminense está preparado, não quer dizer que ele vai vencer, vai conseguir, e o Flamengo também não. Mas, assim, tava ali a disputa de estilos, né? E, assim, uma das coisas mais difíceis de futebol é isso. Porque o Fluminense, todo mundo sabe, acho que é um dos clubes que tem mais isso definido, o modelo de jogo, né? Sim. Valoriza posse de bola, construção desde trás, jogo apoiado, aposicional. Só que o futebol é um duelo contra outra equipe, né? E, às vezes, a ideia do Diniz, de repente, de botar Renato Augusto, o Ganso, era o quê? Era conseguir controlar o jogo através da posse de bola. Mas ele não conseguiu contra o Flamengo. E, às vezes, eu sou contra, porque às vezes tinha um treinador que falava assim, a gente não tem que se preocupar com o adversário, não, só com a gente. Isso é errado, cara, porque vai ter jogos em que tu não vai conseguir, na tua condição, na tua característica, ser superior ao adversário. Por exemplo... Eu acho isso preguiça do técnico que está comandando a equipe de não querer estudar contra e achar soluções. Contra o Manchester City. É lógico, é aceitável que o Fluminense, mantendo o padrão dele, vai conseguir ser superior ao Manchester City em termos de controle de jogo através da posse de bola? Não. Não é. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que buscar alternativas. E hoje, eu vejo, principalmente partindo do princípio que o Fluminense tem que fazer 3 gols, é difícil o Fluminense contra o Flamengo, que está marcando em cima, está pressionando. Já tem alguns jogos que o Fluminense está tendo dificuldade nisso, ele consegue ter posse de bola, mas é uma posse de bola arriscada e muito atrás. É difícil que esse modelo de jogo, por mais que o Diniz seja um cara muito fiel ao seu modelo, que consiga ter sucesso, cara. Porque 3 gols de diferença, com o risco que esse sistema traz, que isso é óbvio. Tu não podendo tomar gols, tomar um tem que fazer 4. Então, assim, o Diniz vai ter que achar um modelo, sem fugir, óbvio, da sua matriz de jogo, mas que ele consiga ser superior no duelo contra o Flamengo. Vou citar 2 coisas aqui sobre o Tite. Eu falei que estou titijado. Primeiro, vocês lembram, nesse mesmo Campeonato Carioca, teve uma coletiva que estava o Tite e o filho dele, que é auxiliar dele, né? E o Tite começou a tentar descrever o Fluminense. Falou, não, estudamos muito o Fluminense. Aí ele começou a falar, o filho dele chamou a atenção. Peraí, pai. Para de falar aí, porque daqui a pouco vai ter um outro jogo. Ensaiado, e a gente, né? Ensaiado. A gente não pode entregar o jogo. Vamos guardar pra gente, porque vai ter outro Fla-Flu. Então, assim, o Tite, a comissão técnica dele, tem todo o Fluminense mapeado. Por isso que eu falei, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo lógico. Se o Fluminense for o mesmo de sempre, o Tite e a comissão técnica dele sabem tudo. O time tá preparado e mostrou isso no primeiro confronto. E eu vou citar um dos jogos, pra mim, piores da carreira do Tite como treinador, que é Brasil e Bélgica. A Bélgica, eu comentei o jogo, a Bélgica passou nas oitavas de final pelo Japão de virada num sufoco danado. Sim. E o Brasil não estava voando com o Tite, mas ali o Brasil chegou meio que, a Bélgica não tá bem, não sei o que e tal. O Roberto